Olá pessoal, meu nome é João Pedro e hoje vamos falar um pouco de juros simples e juros compostos. Vamos entender um pouco da porcentagem em juros para poder resolver situações de juros simples e juros compostos. Vamos ver na aula de hoje porcentagem e juros. A porcentagem representa uma razão cujo denominador é igual a 100 e indica uma comparação de uma parte com o todo. Então, pessoal, a porcentagem tem uma ideia de comparação de um determinado valor com outro valor. Vamos ver aqui para entendermos melhor com um exemplo. Em uma loja, uma vendedora ganha uma comissão de 3% sobre as vendas que consegue fazer. Se essa vendedora vender 4.500 em um mês, qual a sua comissão? Aí temos aqui as vendas e as porcentagens. Lembre-se que o 4.500 é referente a 100% do que ela vendeu. E queremos descobrir esse 3% em reais. Então a gente preferiu usar o X aqui. Lembrando das aulas passadas, a ideia de proporcionalidade, temos que X é igual a 3 vezes 4.500, que é a ideia de proporcionalidade, os meios pelos extremos, sobre 100. Então, o resultado dessa operação resulta em R$ 135. Portanto, a comissão da vendedora será R$ 135. Então, esses 3% de R$ 4.500 resulta em 135. Então, 3% de 4.500 é 135. Ó, pessoal, outra forma de representar também. Outra forma de obter o mesmo resultado é escrever 3% de 4.500 como 3 sobre 10. Lembra aqui do conceito de porcentagem, que é uma razão cujo denominador é igual a 100 e indica uma comparação de uma parte com um todo. Então, o 3% é a mesma coisa que 3 sobre 100. Então, vamos ver como é que fica o resultado. Então, pessoal, vamos multiplicar os 3%, que é o 3 sobre 100, vezes 4.500. Então, resulta no mesmo 135. Então, essa é outra forma de resolver esse problema. Em uma certa cidade, de cada 5 meninos, 3 jogam futebol. Represente em forma de porcentagem. Vamos ver aqui. Aí temos aqui, ó, os que jogam futebol sobre o denominador, que é o total desse problema. Total. E aqui tem o número dos meninos que jogam. Então, é o número dos meninos que jogam sobre o total. Aí, pessoal, vamos representar a porcentagem dele por x, por enquanto, que ainda não descobrimos o valor. Aí, x sobre 100. Lembra a ideia de porcentagem, que é sobre 100. Fazendo aqui os meios pelos extremos, uma multiplicação, como já vimos na aula passada, eu recomendo que assistam, vão ter um entendimento melhor desta aula aqui. 5 vezes x, 5x. 3 vezes 100. Vamos ver aqui quanto é que resulta. 3 vezes 100 é 300. Aí está aqui. Repetindo o 5x aqui. Então, pessoal, para podermos encontrar o x, temos que eliminar esse 5 aqui. Então, adicionamos uma divisão de 5 nos dois membros para podermos encontrarmos o x somente nesse membro. Então, x é igual a 300 dividido por 5, 60.
Aí aqui, ó, substituímos o 60 no lugar do x. E x é igual a 60. 60 sobre 100. Então, a porcentagem que resultou aqui foi 60%, pessoal. Então, 60% de cada 5 meninos de uma cidade jogam futebol. Vamos para o próximo exemplo. João foi ao mercado com R$ 48 e gastou 12. Qual a porcentagem que o João gastou? Aí temos aqui a porcentagem, ó, 12, sobre o denominador, que é 48, que é o total que ele levou. Aí ele só gastou 12. Que é igual a x, que é o que queremos saber a porcentagem dele, desses 12 de 48 sobre 100. Aí vamos utilizar o meio pelos extremos, a multiplicação. 48 vezes x, 48x. 12 vezes 100, 1.200. Aí, para eliminarmos e deixarmos somente o x, aqui nesse membro, adicionamos uma divisão de 48. Então, tem que adicionar no outro membro também. Então, 48 dividido por 48 é 1. 1 vezes x é x, que é igual a 1.200 sobre 48. E 1.200 sobre 48 é 25%, pessoal. Aí é 25. Aí vamos substituir o 25 no lugar de x. Aí substituímos aqui. E 25 sobre 100 é igual a 25%. Então, o João gastou 12 reais de 48. Então, ele gastou 25% desse total de 48. Vamos falar um pouco de juros. Juros é a remuneração cobrada pelo empréstimo de dinheiro ou outro item. Vamos ver um exemplo aqui. Um banco cobra uma taxa de 7% sobre o valor emprestado, que deve ser pago no fim do período de um mês. Se um cliente pedir emprestado 1.200, qual juro a ser pago ao banco? Vamos ver aqui. O valor 7% representa uma taxa do juro paga pelo uso do empréstimo por um período de tempo, no caso, um mês. Dizemos que a taxa é de 7% ao mês, que se pode ser escrito dessa mesma forma, 7%, aí A, que é ao mês, que o M representa o mês. Então, pessoal, lembre-se que 7% é 7 sobre 100, inflação. Até que 7% de 1.200 corresponde a 7 sobre 100 vezes 1.200, que resulta em 84. Então, assim os juros a ser pago pelo empresário é de R$ 84. Então, ele vai pagar R$ 84 a mais do que ele pegou emprestado, desses 1.200. Vamos ver outro exemplo aqui. João aplicou R$ 100 na poupança e após 12 meses, seu saldo era de 112. Qual foi o juro recebido por João e qual foi a taxa de juros? Então, o juro pago pelo banco a João foi 12 reais e a taxa foi de 12% para o período em que o dinheiro ficou aplicado na poupança, ou seja, 12% ao ano. Então, pessoal, ele recebeu 12 reais a mais, que foi os juros que o banco pagou, e então a taxa é de 12%. 12% significa o quê? 12 sobre 100. Então, João, os juros pagos pelo banco foi de 12 reais e a taxa foi de 12%. Vamos aqui para mais um exemplo. Júlio depositou 100 reais em uma caderneta de poupança. Após um mês de aplicação, qual o juro que ele recebeu se a taxa foi de 0,5% ao mês? Ó, pessoal, representando 0,5% é 0,5 sobre 100.
Aí o que ele depositou foi 100. Então vamos multiplicar pela taxa. Aí tem a multiplicação aqui. Então, ao realizar a operação, deu 0,5 reais. Ele aplicando 100 reais nessa poupança, após um mês de aplicação, gerou para ele, o juros que ele recebeu foi 0,5 reais, ou 50 centavos. Pelo empréstimo de R$ 1.000, Cristina pagará uma taxa de 12% ao mês. Se o empréstimo foi para o período de um mês, quanto ela pagará de juros? Representando aqui, ó, os 12%, que é o 12 sobre 100. Então, pelo empréstimo que ela pegou foi de 1.000. Então, vamos multiplicar o 1.000 pela taxa do mês. Taxa dos 12% ao mês. Então, o resultado dessa operação deu 120 reais. Então, ela tem que pagar, além dos 1.000 que ela pegou emprestado, ela vai pagar 120 reais. No caso, no total, ela vai ter que devolver do empréstimo, vai ser 1.120 reais. Então, pessoal, muito obrigado pela atenção. Brevemente vai estar aparecendo mais videoaulas no nosso canal. Eu peço que assistam às aulas passadas, que vai melhorar o entendimento dessas aulas. E também assistam às outras aulas do canal, pois são bastante interessantes.